gente, apareci aqui para contar para vocês um pouco do que eu achei de fazer a prova do Enem, né? Bom, primeiro que eu fiquei com o colégio perto, graças a Deus, né? Fiquei de fazer a prova num colégio perto. E era esse o maior problema, né? A princípio, eu caí num lugar muito longe. E graças a Deus isso não aconteceu. Eu consegui sim responder da melhor forma possível, né? Consegui focar no que eu estava lendo ali a maior parte do tempo. Consegui realmente pensar, realmente entender a questão, realmente fazer algo decente. Mas, a partir de um determinado horário, eu já não estava mais pensando, já não estava sabendo mais o que eu estava fazendo. E estava começando a dar tudo errado logo no final. E, bom, para vocês que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez para se informar, ou que não sabem mais ou menos como funciona, né, teve todo o processo de inscrição para o Enem, de colocar dados no site, tal. Aí teve o processo da divulgação das datas que iam ser feitas as provas, né? Depois o lugar que cada pessoa ia fazer. E tá bom. Chegou a data, né? Que a primeira data foi ontem, domingo, dia 13 de novembro. E eu tava pilhada, tava nervosa, ansiosa, porque eu mal tinha entrado na escola pra fazer a prova, já queria ir embora. Assim, meu Deus do céu, eu não vou aguentar ficar aqui. Mas ainda bem que eu consegui. E eu fiz a minha tranquila até determinado ponto, né? Que foi umas 4h30 assim da tarde. Eu já comecei a me sentir muito cansada, com muito sono. Não estava conseguindo ler tudo e só passando o olho assim, desesperada. Porque eu tava tipo, meu Deus, tá faltando 30 questões, tem que dar tempo. E realmente, ainda bem que deu tempo, mas enfim. Aí eu fui fazendo, já tinha o rascunho da redação, né? Que eu primeiro fiz as 45 primeiras questões. Depois eu fiz o rascunho da redação. E depois eu fiz as 45 últimas questões. Aí depois de ter feito todas essas questões, né, eu fiz primeiro as 45, passei por cartão resposta, depois fiz as da redação. Aí quando foi nas últimas 45, eu já fui passando no cartão resposta quando eu estava respondendo. Depois de terminar essas, aí eu já fui passar a redação pro cartão resposta, né? Aí depois disso eu fiquei lá esperando. Porque eu queria sair com um caderno, né? Obviamente, eu tinha ficado lá horas e horas pra não poder conferir minhas respostas. Tá bom. Aí eu fui sair de lá 6h30 da escola. E teve um pequeno problema, né? Porque eu fui de ônibus, na ida foi na hora luminosa. O ônibus estava perto da minha casa, já chegou na hora que eu fui pro ponto, basicamente. E eu fui ali pleníssima. Na hora de voltar, meus queridos, a hora de voltar é sempre pior. Eu fiquei esperando o título do ônibus. Olha, acabou que eu consegui ali um Uber, um negócio pra voltar pra casa. Porque senão, meu Deus do céu, acho que eu ainda tava lá até hoje. Mas enfim. Depois de sair, né, teve toda aquela coisa de todo mundo mandando mensagem. Como é que você acha que foi isso e aquilo? O que você achou? Tal. Aí eu expressei toda a minha indignação, entendeu? Expressei toda a minha raiva. Porque, cara, eu sei que eu não tenho direito, entre aspas, de querer escolher nada. Porque, né, obviamente eu não comando nada da educação. Então, a parte boa que eu tenho é me dedicar para chegar em algum lugar, para no futuro ter algum emprego decente, porque eu tô fazendo a minha parte e eu espero muito que valha a pena de alguma forma. Mesmo que eu não entre para a faculdade que eu quero, eu espero conseguir aprender como que a vida funciona, né? Porque a gente sabe que a vida é injusta na maioria das vezes. Então, a gente trata isso como normal, né? Mas a injustiça não é algo normal. A justiça, ela, como o próprio nome diz, a injustiça é a falta de justiça. E a gente nasceu, né, com o desejo de que as coisas realmente sejam boas, sejam corretas, sejam justas, né? A maioria das pessoas nasceram com isso dentro de si. E a gente vê essas coisas injustas, né? Tudo praticamente que é injusto, acontecendo
acontecendo e a gente fica tipo, isso não devia ser assim. Eu não devia estar passando por isso, fulano não devia estar passando por aquilo. E a gente para e pensa, tá, mas o que a gente pode fazer? Eu posso fazer a minha parte. E eu tô fazendo. Então, as outras pessoas que também estão fazendo, eu espero que nós possamos ser reconhecidos, não apenas como estudantes, mas também como pessoas que guerreiam e batalham pelo nosso futuro, pela nossa vida, por aquilo que a gente sabe que é nosso e que a gente muitas vezes não tem. E eu acredito que a gente consiga, de alguma forma, realizar alguma transformação para que isso possa ser diferente. No caso, eu estou falando da educação, né, gente? Porque a gente sabe que a educação é um dos pilares para qualquer país. E nesse país que a gente vive, chamado Brasil, a gente vê tudo quanto é pilar importante para o nosso crescimento e desenvolvimento geral sendo derribado. E eu fiquei indignada. Por quê? Porque uma pessoa de 17, 18 anos, obviamente não vai saber os troços que tá ali no Enem. Entendeu? Porque aquilo ali é feito por professores, por mestres, por doutores de tal matéria e joga aquelas questões lá, né? A gente sabe uma palavra ou outra, um contexto ou outro, uma interpretação ali, né? Escrever uma coisinha ou outra, mas nada àquela altura, gente. Pelo amor de Deus, se você jogar 10 estudantes para fazer uma prova que seja sequer parecida com o Enem, você acha que vai sair aquilo? Obviamente não. E por quê? Aí que se encontra o verdadeiro problema. Quem faz aquela prova é, em sua maioria, quem trabalha em escolas particulares, faculdades particulares. O que vai fazer com que pessoas que estudam e participam ali das escolas e faculdades particulares se saiam melhor de alguma forma. Porque, primeiro, se a gente tivesse uma educação pública maravilhosamente incrível como deve e tem que ser, a gente não precisaria do privado. A gente não precisaria de nada particular. Porque a gente ia ter um público, né, uma educação pública que ia ser maravilhosamente incrível. Ninguém ia querer ficar de fora daquilo, sabe? Ia ser algo espetacular, que todo mundo ia querer participar. Mas, obviamente, as pessoas que comandam tudo parece que não sabem pensar, né? Porque, sinceramente, cada coisa que você negligencia do povo aumenta o seu público de inimigos, sabe? Porque se você foi eleito para ajudar em alguma coisa, que ajude, que faça. E a gente precisa ter essa posição, entende? Tá nesse posicionamento de que eu sei que isso é injusto, mas eu vou fazer o que eu preciso. A educação pública, ela tem que ser a melhor de todas. E a gente vê isso? Não. A gente não vê isso. Esses anos e anos e anos de corrupção não nos permitem ter a vida que nós devíamos. Mas, de alguma forma, a gente precisa acabar com isso, porque o que era uma raiz já virou uma árvore enorme. Se você, povo, e você, eleitor, e você, estudante, e você, médico, e você, advogado, e você que trabalha para o povo, e você que é o povo, o que você tem feito? Cara, para a gente realizar uma transformação, a gente não precisa fazer uma revolução, a gente não precisa fazer uma greve, a gente precisa ativar a nossa voz, a gente precisa gritar, a gente precisa ser escutado. E se a gente faz uma greve de caminhoneiros, se a gente para no trânsito, queima pneu, vai gerar o quê? Você vai prejudicar o próprio povo, porque ninguém vai ouvir. A gente não consegue transformação com revolução, mesmo sendo pacífica, mas que atrapalhe o próprio grupo que está participando e construindo a revolução. Não tem como, né, gente? Não tem como. Então, gente, aqui está toda a minha indignação em questão da prova, em questão do sistema do país, em questão da educação, em questão de tudo que está ruim neste país. E, sinceramente, gente, a gente precisa lutar pelos nossos direitos. Se a gente tá vendo que tem uma injustiça bem na nossa cara e não tá fazendo nada, a gente tá dizendo para eles que eles podem continuar.
vocês acreditam mesmo que eles podem continuar? Vocês apoiam isso que eles estão fazendo? Se vocês não apoiam, tome um posicionamento. Seja o mínimo que você conseguir, mas tome um posicionamento. Porque é algo muito importante a gente ser escutado. Eu sei que esse vídeo se tornou uma coisa completamente diferente do que eu esperava, né? Que vocês deviam esperar também. Mas está aí toda a minha indignação a respeito de tudo. Principalmente do Enem, já que é uma coisa completamente injusta, uma prova daquelas, para estudantes que sequer terminaram o ensino médio.